Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, na live de lançamento da segunda sessão da Mostra Ver Ciência 2022, cuja temática é 200 anos de ciência no Brasil. Estão comigo nesta mesa Lúcia Silva, Douglas Falcão, Sérgio Brandão, José Renato e Tânia Araújo. A Mostra Ver Ciência é uma realização do projeto Ver Ciência e da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, a ABCMC, que são parceiros há muitos anos no campo da divulgação científica. E passaremos a seguir a uma breve apresentação dos membros da mesa. Eu sou José Ribamar Ferreira, servidor da Fiocruz há cerca de 30 anos, nos quais 20 anos foi dedicado à divulgação científica, desde a implantação do Museu da Vida, onde eu fui coordenador e chefe durante alguns anos. Durante esse período de trabalho no Museu da Vida, eu coordenei a implantação do projeto Ciência Móvel, Arte e Ciência sobre Rodas, que atende a população dos estados do Sudeste. Quanto à minha participação na ABCMC, fui um dos fundadores em 1999 e dirigi durante algum tempo, alguns períodos, né, alguns mandatos, e continuo colaborando. A seguir, passarei a palavra aos demais colegas para que se apresentem. Lúcia, por favor. Olá, eu sou Lúcia Santana, sou da cidade de Belém do Pará, aqui do norte da região amazônica, e eu trabalho no Museu Paraense Emílio Gueldi, um museu que tem mais de 150 anos de história. E é muito importante a gente contar essa história do Museu Gueldi. Eu fico muito emocionada, porque o museu ele é uma escola para mim, né? Que desde criança frequento o Parque Botânico, mas principalmente fui me capacitando dentro do museu. Minha mãe também trabalhou no Museu Gueldi, e eu digo sempre que eu sou filha do Museu Paraense Emílio Gueldi. E hoje eu atuo na coordenação de museologia, onde trabalho especificamente com as comunidades pesqueiras, principalmente da zona costeira do estado do Pará. Além disso, eu também desenvolvo um trabalho de militância cultural, militância museológica no estado do Pará, no Brasil, que é através do Fórum de Museus de Base Comunitárias e Práticas Socioculturais da Amazônia. Esse fórum ele agrega para mais de 70 representantes de museus de todo o estado do Pará, onde a gente vem discutindo a política do campo museal amazônico. E dentro do Museu Guild, além de eu trabalhar com as populações, comunidades ditas tradicionais, comunidades extrativistas, pescadoras, marisqueiras, né, e etc., a gente também faz um trabalho de formação, de capacitação de estudantes, trabalha na parte de educação também, na mediação de exposições, entre outras atividades. Eu, dentro da ABCMC, já faço parte do quadro dessa Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências há mais de 5 anos, e a gente vem trabalhando, apoiando principalmente os projetos, né, o Circo da Ciência e o Ver da Ciência, né, que são projetos que estimulam toda uma popularização do conhecimento científico e a importância desse conhecimento científico para a população brasileira. Então, é um pouco o que nós fazemos em companhia dos demais colegas. Então, eu passo agora a vez para meu amigo Douglas Falcão. Meu nome é Douglas Falcão, eu atuo na área de divulgação de ciência há mais de 30 anos, desde a passagem do cometa Halley. Faço pesquisa nessa área, também atuo, né, como divulgador de ciência, digamos assim, de forma prática. Tenho experiência de gestão, já fui várias vezes coordenador de educação em ciências no Museu de Astronomia, também diretor da área de divulgação científica do Ministério de Ciência e Tecnologia, e atualmente sou o presidente da Associação Brasileira de Ciências e Museus de Ciência. O nosso
ex-presidente, professor Ribamar, que está aqui participando da live, me passou esse bastão. E é um enorme prazer estar participando aqui dessa live. Eu acho que a gente tem, né, os vídeos, eles têm uma forma muito poderosa, né, um papel muito grande, né, na divulgação científica. Então, tenho certeza que a gente está, essa segunda sessão da Mostra V-Ciência 2022 vai continuar mantendo o seu nível, que é sempre muito alto. Obrigado, Douglas. José Renato Monteiro, eu sou o curador nacional do projeto V-Ciência, né, e da mostra, evidente, da Mostra V-Ciência 2022, 28º ano de realização do projeto. Eu e o meu parceiro Sérgio Brandão, que daqui a pouco se apresenta, a gente acredita nisso porque nos dizem. Né? O trabalho que a gente tem feito, essa trilha que é árdua, mas que é muito prazerosa, tem, né, nos trazido, né, essa frente que é absolutamente fundamental de criar contatos, né, muito vivos, porque o vídeo hoje está presente na vida das pessoas, né, de divulgação, de disseminação da cultura da ciência e da tecnologia. Esse ano, então, a gente, ao tratar nessa sessão 2, né, dos 200 anos de ciência no Brasil, a gente vai fazer uma retrospectiva que termina nos dias de hoje. Selecionamos para essa segunda sessão 12 programas, são de curta duração, a maioria tem uma média, varia de 5 a 10 minutos, e em seguida a gente comenta a pauta dessa segunda sessão, junto com o Sérgio Brandão, meu parceiro de mostra, e realizador até de programas que estão aí incluídos. Sérgio. Bom, eu estou nessa profissão de divulgador de ciência desde a década de 70, quando eu trabalhei 7 anos na BBC em Londres, e foi lá que eu comecei a produzir programas de rádio que eram transmitidos para o Brasil, principalmente um que se chamava Ciência em Perspectiva, que eu tive a oportunidade onde eu tive nesse programa, fazendo esse programa de rádio, eu tive a oportunidade de conhecer muitos cientistas brasileiros e também ingleses, desse período que eu morei e trabalhei na BBC. Voltando para o Brasil, eu fui para a TV Globo, onde em 1984, junto com o Zé Renato, nós participamos da criação do programa Globo Ciência, que eu acabei assumindo a direção e durante também mais de 7 anos eu estive fazendo programas dos mais diversos temas, viajando pelo Brasil todo, fora do Brasil também. Eu estive na Antártida, na China, na Europa, nos Estados Unidos, fazendo sempre programas mostrando o trabalho de cientistas brasileiros, né? Então, depois eu criei uma produtora, que é a Videociência, da qual sou diretor, e, enfim, eu continuo até hoje trabalhando nessa área e continuo como curador internacional da Mostra da Ciência, e junto com o Zé Renato e com a Tânia, que faz a produção, nos ajuda na produção da mostra, nós estamos aí na estrada, né? Então, passando a palavra para a Tânia, depois a gente comenta mais. Isso aí, Sérgio. Então, eu sou Tânia Araújo, sou a produtora executiva da Mostra V-Ciência, com o Sérgio e com o Zé Renato desde 86, né? Lá se vão mais de 30 anos. À frente da mostra, como produtora executiva, eu estou há mais de 20 anos. A mostra está entrando no seu... São 28 anos, né? 27ª mostra. E, como o Zé Renato falou, é um caminho árduo, mas muito prazeroso poder levar, difundir, popularizar a ciência e tecnologia para os brasileiros. Então, a gente faz isso com muito gosto, com muita alegria mesmo. É isso, gente. Vamos falar agora dos 200 anos de ciência no Brasil? Com certeza. Tânia, vamos ver a pauta da programação que a gente está trazendo para a Mostra 2022. Né? São programas nacionais e também um programa internacional. Isso. Você daria uma notícia, só uma brevíssima notícia sobre quais são eles?
Então, temos o Ciência é Tudo, reapresenta a história da ciência no Brasil e aponta para o futuro, que é um programa da TV Brasil de 27 minutos. Ciência, Soberania Nacional, com Miguel Nicolelli, 5 minutos. Ciência e Saúde para Todos, Fiocruz. Outro da TV Brasil, que é o Museu Nacional, O Descaso da História. Relíquias que se perderam com o Museu Nacional, TV PUC, de 21 minutos, que acho que o Ribamar vai comentar sobre esse programa. NED, uma pré-história, uma produção nossa da Videociência, de 20 minutos. O Sérgio também vai falar a respeito. Pesquisadores mapeiam a origem genética dos brasileiros, é um programa do canal USP, de 5 minutos. Manuel Dias de Abreu, é um programa da Atitude Terra, de 7 minutos. A história da saúde pública no Brasil, 500 anos na busca de soluções, é um programa do canal Saúde, de 17 minutos. E 200 anos de ciência no Brasil, do SBFTE, 5 minutos. E temos o Estrangeiro, da Deutsche Welle, que é As Cientistas da Amazônia, de 14 minutos, que acho que Lúcia vai falar a respeito. Então, a programação é essa, são 11 programas, né? 10 nacionais e um estrangeiro. É isso mesmo, Tânia. Então, vamos às apresentações dos clipes, que são uma espécie de tira-gosto, né? De aperitivo, para quem depois vai ver os filmes completos, os vídeos completos da mostra. E começaremos pelo clipe 1, Ciência é Tudo, representa a história da ciência no Brasil e aponta para o futuro, que será comentado pelo colega Douglas Falcão. Então eu peço à produção que rode o clipe 1. Desde 1500, é possível dizer que ocorreram atividades científicas no Brasil. Viagens dos portugueses para registros sobre a flora e a fauna locais, principalmente da Amazônia, estudos sobre a cultura e as línguas indígenas, realização de observações astronômicas por jesuítas, entre outras. Mas a história da ciência no Brasil começou de maneira eficaz somente nas primeiras décadas do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. Ao chegar aqui no Brasil, o rei Dom João VI fundou a Academia Naval Real e a Academia Militar Real, também a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro e o Museu Real. Durante o Império Brasileiro, cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Escola de Minas de Ouro Preto e o Instituto Politécnico Brasileiro. Na época da República, temos a criação da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e a Escola de Engenharia, no Rio Grande do Sul, entre outras obras. Mas, sem dúvidas, a grande ênfase no país foi na criação de institutos e escolas ligadas à área da saúde pública, com destaque para o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, transformado depois em Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a um dos maiores médicos do país, respeitado internacionalmente. Já no século XX, mais uma vez com investimentos públicos do governo brasileiro, vimos nascer os institutos de financiamento de pesquisas, como o CNPq e a CAPES, o Programa Espacial Brasileiro, e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, uma reivindicação concretizada após anos de pressão política de vários pesquisadores. E agora, no século XXI, continuamos com o desafio de tornar a ciência brasileira ainda mais cotidiana aos brasileiros, com o foco de melhorar a vida de todo o país. Pois então, que aperitivo maravilhoso, não foi? E a gente que trabalha com divulgação de ciência, a gente pôde reconhecer 3 coisas muito importantes nesse vídeo, né? Primeiro que a história da ciência brasileira, né? Geralmente, quando a gente fala da história da ciência, a gente se remete à história da ciência estrangeira, à história da ciência internacional. E esse vídeo fala da história da nossa ciência, né? 2 físicos importantíssimos que contribuíram, né, para a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, e além da própria história, né, a gente vê aí também outras questões que hoje são muito importantes para a divulgação de ciência, né, como, por exemplo,
além da própria questão da história da ciência, a questão da inserção da mulher na ciência, né? Então, hoje é esforço, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, que explicita essa questão, a necessidade da gente ter mais mulheres fazendo ciência. E esse clipe, esse vídeo mostra que, na verdade, muitas mulheres brasileiras, né, dedicaram suas vidas, né, para a ciência brasileira, nas mais diversas áreas, né, matemática, ciências humanas. E esse vídeo realmente eu acho que foi muito potente nesse sentido. Um outro aspecto que esse vídeo acho que se destaca de maneira muito, muito contundente, também é uma questão muito cara para a gente que trabalha com divulgação de ciência, é o fato da gente precisar reconhecer outras formas de conhecimento, conhecimentos gerados por outras sociedades, por outras comunidades que não as comunidades, as sociedades ocidentais, né? E nesse sentido, esse exemplo, ao mostrar o exemplo do conhecimento gerado por comunidades indígenas brasileiras, né? Lembrando que o cientista, né, o astrônomo que estuda essa questão e que aparece no vídeo, é um indígena, né? Então, de fato, é um indígena que se tornou um físico, se tornou um astrônomo, fez, digamos, astronomia e física tradicional e depois dedicou a sua vida a explicitar o conhecimento astronômico gerado por comunidades indígenas brasileiras. Então, esse vídeo realmente ele é um espetáculo, né? Ele traz de uma maneira muito contundente três aspectos que são muito importantes para a gente que divulga a ciência, né? Vídeo realmente muito bem selecionado. Muito bem, Douglas. Muito bom a sua abordagem sobre o vídeo, o seu trabalho na divulgação científica. Então, agora passaremos para o clipe 2, Relíquias que se perderam com o Museu Nacional, que será comentado por mim. Então, peço à produção que rode esse clipe 2. A brasileira mais velha mora numa mansão de 13 mil metros quadrados na Quinta da Boa Vista. Luzia é um crânio de 11 mil anos que revolucionou a teoria de povoamento do continente americano. O apelido foi dado por cientistas em referência a Lucy, a mais famosa ancestral humana, de 3 milhões e 200 mil anos. Luzia foi encontrada em 1975 num sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais. O Museu Nacional tem um acervo de 10 milhões de peças. Só aqui, na Sala da Arqueologia Brasileira, onde está exposta a Luzia, são mais de 10 mil. Algumas delas são até curiosas, como as tangas de cerâmica, que estariam relacionadas a ritos de fertilidade e que se parecem muito com os biquínis de hoje. Nesta sala, você só vai ver os ossos. Este esqueleto de baleia tem 17 metros de comprimento e pesa 1.680 quilos. O animal foi encontrado em Angra dos Reis no final do século XIX. E esta é uma espécie de proporções modestas. A baleia azul, por exemplo, pode ter 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. No museu, também estão expostos esqueletos de animais extintos, como a preguiça gigante. O clipe 2 se chama Relíquias que se perderam com o Museu Nacional. É uma produção da TV PUC, do Rio de Janeiro, e tem 21 minutos. Fala sobre o museu, sobre os principais atrativos do museu. Ele foi filmado antes do grande incêndio de 2018 e mostra os principais atrativos para o público, especialmente para as crianças, como as múmias, os dinossauros e outros atrativos, como a Luzia, né, o crânio da Luzia, que é a brasileira mais velha, de 11 mil anos. A Luzia, uma curiosidade que nem está no vídeo, mas que eu já li, é que a Luzia levou esse nome por causa da Lucy, que é a mais famosa ancestral humana, de 3 milhões e 200 mil anos,
Não, isso o vídeo fala. O que não fala, a curiosidade que eu ia falando, é que já a Lucy, por seu lado, levou esse nome porque os cientistas e amigos estavam comemorando a sua descoberta à noite, depois do dia de trabalho, e estava tocando a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. E aí uma amiga do cientista falou, por que vocês não colocam o nome dela Lucy? Aí eles acharam ótimo, ele achou ótimo, todo mundo achou ótimo, e aí virou Lucy, por causa da Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Mas então, esse vídeo é muito bom para todos, especialmente para aqueles que não conheceram, não visitaram o acervo do Museu Nacional antes desse grande incêndio, porque fala bastante sobre esse acervo que, infelizmente, praticamente foi todo destruído. Então, dito isso, vamos ao clipe 3, NIED, uma pré-história, que será comentado por Sérgio Brandão. Situado numa fronteira entre duas formações geológicas de uma época remota em que o mar chegava até aqui, no atual semiárido do interior do Nordeste, o parque é uma das principais áreas de proteção da fauna e flora específicas da Caatinga. Essa paisagem deslumbrante guarda um dos mais preciosos tesouros culturais da humanidade, a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo, além de registros de presença humana dos mais antigos das Américas. Não foi por falta de motivos que, em 1991, a Unesco inscreveu o parque na lista do Patrimônio Mundial. A conservação desse patrimônio cultural e ambiental, assim como a própria existência do Parque Nacional Serra da Capivara, deve muito à garra e à determinação de uma mulher, a arqueóloga Niede Guidon, que conheci em 1988, quando estive pela primeira vez no parque para registrar o trabalho dela e sua equipe para o programa Globo Ciência. Estamos trabalhando aqui, agora já completamos 45 anos de pesquisa na região e continuamos descobrindo coisas, sítios novos, novas escavações descobrem coisas importantíssimas, de maneira que realmente é uma riqueza arqueológica única. Bom, esse clipe mostra apenas um trecho da reportagem que eu fiz em 2018, numa das minhas muitas idas à Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, lá no Piauí, para entrevistar a doutora Niede Guidon, que para mim se tornou uma ídola, uma grande cientista brasileira na área de antropologia, arqueologia. A doutora Niede atualmente está com 89 anos. E nesse programa que nós vamos apresentar, uma produção da Videociência, uma produção da minha produtora, e apresentado por mim também, a gente fez um balanço das pesquisas dela lá no Piauí, revelando a importância do local não só para a arqueologia mundial, são a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo, e é um patrimônio da Unesco, inclusive. E então essa oportunidade de ter revisitado a doutora Niede foi muito importante. A gente mostra isso no vídeo que está na seção 2 da Mostra Via Ciência 2022. Eu até queria comentar que daqui a alguns dias, no dia 15 de dezembro, eu vou estar no voo inaugural de Recife para São Raimundo Nonato, inaugurando finalmente um sonho da doutora Niede, que era ter voos regulares para permitir que visitantes cheguem até a Serra para apreciar e conhecer esse patrimônio fantástico que é os sítios arqueológicos da Serra da Capivara. Então eu vou ter essa alegria de estar presente nesse voo que é um sonho da doutora Niede. É isso aí, então vamos para o clipe 4, né? Que bom, Sérgio, né, que a doutora Niede conseguiu isso que ela tanto almejava, e fico feliz de você estar lá nessa inauguração desse voo. Então, vamos para o clipe 4, As Cientistas na Amazônia, que será comentado por Lúcia.
A Amazônia é a diversidade, né? É o deslumbre, é o encantamento, é tudo muito hercúleo, né? Tudo muito grande. Tem esse mistério, né? Assim, de você ver tudo muito grande, muito de cima. Ao mesmo tempo que isso gera um encantamento, você também se sente pequeno. E aí você vê a diversidade de pessoas e também a diversidade de percepção e de interesse em relação à Amazônia, né? Eu olho a Amazônia como sendo um dos ecossistemas mais estudados do mundo. Ou seja, a gente tem uma quantidade de informação sobre a Amazônia que é realmente fantástica. Ela não tem fim. Ela não tem fim. E talvez por conta deste conhecimento, a aflição dos cientistas com o que acontece na Amazônia. E vou te dizer que a aflição não é pequena, a aflição é muito grande. Nós passamos do ponto. Nós com certeza já desmatamos mais do que a gente podia ter desmatado no Brasil, na Amazônia e no Brasil. É muito difícil você ser um cientista das ciências climáticas e olhar o Brasil de hoje. Eu me sinto morando dentro de um hospício. Eu adorei esse clipe que trata sobre as mulheres, né? As mulheres pesquisadoras da Amazônia, cientistas da Amazônia. Um clipe que tem 14 minutos e ele é feito pela DW Brasil. E o que é mais interessante porque diz respeito às mulheres. Quem são essas mulheres? Né? O que elas fazem? E quais as perspectivas que elas têm diante da maior região verde, maior região do Brasil, que é uma região que tem uma grande biodiversidade, né? Uma região que ela também apresenta todo um bioma diversificado ambientalmente, né? De florestas, de mangues, de bacias de maior bacia hidrográfica do mundo, de garapés. E é interessante porque você vai ver a partir da perspectiva das mulheres. Essas mulheres que são pesquisadoras, né? Uma é da Embrapa, e que ela conta sua trajetória, desde a influência da família e também a sua escolha de estudar a questão da floresta. Essa floresta que queima, né? Todos os momentos que nós estamos passando e que sempre eu me questiono, como também amazônida, eu me pergunto por que queimas tanto, que a gente sente na pele. Né, essa temperatura mudando, essa mudança climática que tanto está nos afetando. E tem também as outras pesquisadoras que falam dos estudos da Amazônia através dos mapas. Olha que legal, trabalhar os mapas manuais, depois passa por toda uma tecnologia analógica e depois vai para o mapa virtual. Então, você vê a trajetória dessas mulheres que inspiram outros pesquisadores da Amazônia a ter grandes desafios nesse continente. Eu considero a Amazônia um grande continente, por ser a maior região do território brasileiro, né? E também mais uma coisa mais interessante que eu vi no clipe, que me tocou muito, é a perspectiva de futuro, porque uma das pesquisadoras diz, né, qual é a importância da Amazônia para o planeta Terra, né? Então, essa questão do carbono, que hoje é uma grande discussão, inclusive com as comunidades extrativistas, que é a questão da emissão do carbono 14, né? Que eu acho que são temas que precisam ser mais discutidos na Amazônia, porque é esse carbono que diminui, né, a poluição ambiental, a poluição dos países do primeiro mundo que estão poluindo aí o planeta, né? Então, essa Amazônia, ela guarda esse carbono, que parece ser algo muito imaterial, mas de suma importância para a preservação do planeta. Então, eu achei isso fantástico e eu acho que vocês vão adorar esse aperitivo. Não, ele é um jantar completo. Então, venham e assistam e façam suas reflexões também. Muito bem, Lúcia. É fundamental essa presença da mulher na ciência, que muitas vezes a sociedade não tem conhecimento,
né, dessa participação importante das mulheres na ciência. E é isso, lugar de mulher onde ela quiser, na ciência também. Então agora vamos ao clipe 5, a história da saúde no Brasil, 500 anos na busca de soluções, que será comentado por José Renato e Tânia Araújo. A história da saúde do Brasil pode ser contada a partir do descobrimento. Claro, os índios já padeciam de algumas enfermidades, mas os problemas ficaram mais graves com a chegada dos colonizadores. Foi lá, 500 anos atrás, que começamos a busca por soluções para as questões de saúde dos brasileiros. Terra vista! Durante os 389 anos da colônia e do império, pouco ou quase nada se fez pela saúde no Brasil. Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os pobres e escravos viviam em condições muito duras e eram os primeiros a cair por terra. Após a independência, Dom Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo. Transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública, delimitou funções para os praticantes da medicina, mas as medidas foram pouco eficazes, do tipo para inglês ver. O Império terminou com o agravamento das condições de saúde e o Brasil continuou com a imagem de um país doente, onde viver era um risco, um verdadeiro purgatório. O período de 1900 a 1920 foi marcado por reformas urbanas e sanitárias, principalmente nas grandes cidades, áreas portuárias e no Rio de Janeiro, então capital da República. Apesar disso, o Brasil seguia refém dos problemas sanitários e das epidemias. A Constituição de 1934 proporcionou aos trabalhadores novos direitos, como a assistência médica e a licença gestante. Até que em 1943 veio a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que além dos benefícios à saúde, criou o salário mínimo e outras garantias trabalhistas. Em 1966, nasceu o INPS, com a missão de unificar todos os órgãos previdenciários que vinham funcionando desde 1930 e, claro, melhorar o atendimento médico. A atenção primária cada vez mais era vista como responsabilidade dos municípios e os casos complexos ficavam a cargo dos governos estaduais e federal. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida. A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. Um relatório produzido durante a 8ª Conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Assim como há 500 anos, ainda estamos em busca de uma saúde de qualidade para o povo brasileiro e esperamos pelo momento onde o Brasil faça valer o artigo 196 da Constituição. Saúde, um direito de todos, um dever do Estado. Que a gente acabou de assistir a uma parte do programa, é um programa do Canal Saúde de 17 minutos, cujo título é A História da Saúde Pública no Brasil, 500 anos em busca de soluções. Então, um programa que começa, é um assunto, um tema que começa há 500 anos, com a chegada dos colonizadores portugueses aqui e como esses problemas relacionados à saúde, principalmente a questão sanitária, eles foram agravados. O programa passa pela colônia, depois passa pelo Império, República,
e sempre abordando essa questão e a busca dessas soluções pela questão de melhoria da saúde para os brasileiros. Aí, em 1988, com a Constituição, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Com a criação do SUS em 88, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, que atende hoje no Brasil aproximadamente 190 milhões de pessoas, sendo que 80% dependem exclusivamente dele. O princípio maior do SUS é o conceito da universalidade, ou seja, o SUS é para todos. Então, as conquistas nesse período aí, nesses 500 anos, é claro, elas são muitas, mas ainda há muito por ser feito. E a busca por essas soluções é constante. Eu queria que o Zé Renato comentasse um pouquinho mais sobre esse programa. Pode ser, Zé? Sim, é interessante o formato, né, que é escolhido, um tema tão melindroso, né, tão importante como esse, ele nem por isso ele é tratado de uma forma doentia, né? Ele é tratado como a saúde é uma coisa que é uma virtude, né? É um direito das pessoas, é um dever do Estado, né? Então, nesse sentido, o que se vem descrevendo ao longo desses 500 anos, né? Enfim, os esforços, a busca de soluções, os esforços, né? E as tentativas e os achados, né? Que nessa área se verificam. Né? É um programa muito... também com um formato inusitado, né? Ele trabalha muito com apoio visual, com animação, né? Com um corte, uma edição muito dinâmica, né? Uma narrativa muito livre, leve e solta, se quiser. E eu acho que um dos belos programas do Canal Saúde. E aí vale a pena a gente lembrar um pouco, né? O Canal Saúde, esse canal tão caudaloso e tão saudável, que o Ribamar sabe bem disso, porque né, também cria da Fiocruz. Né? O Canal Saúde foi criado em 94 para exibir vídeos da própria Fiocruz. E teve imediatamente no ano seguinte, o Canal Saúde foi ao ar com a TVE, então TVE aqui no Rio. Em 97 ele abriu o site, um canal na internet, passou a ser transmitido por TV a cabo, satélite, e no Brasil todo. Em 2000, TV aberta, e hoje está no ar diariamente, 20 horas. É um dado, então, que a gente há que considerar, né, que canal caudaloso e saudável é o Canal Saúde. Que ele continue sempre nos jorrando, né, essa informação, né, tão densa, tão intensa e tão necessária. Então, depois dessa nossa maravilhosa sessão, passo a palavra para o Zé Renato, para ele finalizar essa nossa sessão da Mostra Ver Ciência 2022. Obrigado, Ribamar. Obrigado a você, Lúcia, Douglas, Tânia, parceiro Sérgio. Eu agradeço estar compartilhando esse momento tão denso, tão intenso, né? Para a gente abrir a Mostra 2022, a sessão 2 da Mostra 2022, servimos os aperitivos. Pois bem, agora vem o prato principal, o programa de apresentação, em que esses clipes são apresentados com trechos mais longos, mais desenvolvidos. Todos os clipes que acabaram de ver, e mais alguns outros, da grade de programação da sessão 2, estão contidos no programa de apresentação, que veremos a seguir. Ele tem 17 minutos, e com ele, então, a gente se despede, todo mundo se ligando no programa de apresentação, que vem em seguida, até a sessão 3.
Nada como os momentos de crise para a humanidade perceber a grande importância de investir em pesquisa e desenvolvimento. Os estudos das ciências foram fundamentais para a evolução do ser humano e ganharam destaque no Brasil a partir do século XIX. Desde 1500, é possível dizer que ocorreram atividades científicas no Brasil. Viagens dos portugueses para registros sobre a flora e a fauna locais, principalmente da Amazônia, estudos sobre a cultura e as línguas indígenas, realização de observações astronômicas por jesuítas, entre outras. Mas a história da ciência no Brasil começou de maneira eficaz somente nas primeiras décadas do século XIX, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. Ao chegar aqui no Brasil, o rei Dom João VI fundou a Academia Naval Real e a Academia Militar Real, também a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro e o Museu Real. Durante o Império Brasileiro, cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Escola de Minas de Ouro Preto e o Instituto Politécnico Brasileiro. Na época da República, temos a criação da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e a Escola de Engenharia, no Rio Grande do Sul, entre outras obras. Mas, sem dúvidas, a grande ênfase no país foi na criação de institutos e escolas ligadas à área da saúde pública, com destaque para o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, transformado depois em Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a um dos maiores médicos do país, respeitado internacionalmente. Já no século XX, mais uma vez com investimentos públicos do governo brasileiro, vimos nascer os institutos de financiamento de pesquisas, como o CNPq e a CAPES, o Programa Espacial Brasileiro, e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, uma reivindicação concretizada após anos de pressão política de vários pesquisadores. E agora, no século XXI, continuamos com o desafio de tornar a ciência brasileira ainda mais cotidiana aos brasileiros, com o foco de melhorar a vida de todo o país. A brasileira mais velha mora numa mansão de 13 mil metros quadrados na Quinta da Boa Vista. Luzia é um crânio de 11 mil anos que revolucionou a teoria de povoamento do continente americano. O apelido foi dado por cientistas em referência a Lucy, a mais famosa ancestral humana, de 3 milhões e 200 mil anos. Luzia foi encontrada em 1975 num sítio arqueológico de Lagoa Santa, Minas Gerais. O Museu Nacional foi para a Quinta da Boa Vista depois que a família imperial deixou o Brasil. Antes, ele ficava no Campo de Santana e se chamava Museu Real. Ele foi criado em 1818 por influência da Imperatriz Leopoldina. Nessa época, Dom Pedro II trouxe do sertão da Bahia para o Rio de Janeiro o meteorito de Bendegó, o maior que já caiu no país. O Museu Nacional tem um acervo de 10 milhões de peças. Só aqui, na Sala da Arqueologia Brasileira, onde está exposta a Luzia, são mais de 10 mil. Algumas delas são até curiosas, como as tangas de cerâmica, que estariam relacionadas a ritos de fertilidade e que se parecem muito com os biquínis de hoje. Há também vasos de cerâmica, artefatos de pedra, pontas de lanças, objetos que o imperador Dom Pedro I trouxe de suas viagens pelo mundo, animais taxidermizados. O que você acha que é um taxidermista? Não sei. Um táxi comum, assim. Nesta sala, você só vai ver os ossos. Este esqueleto de baleia tem 17 metros de comprimento e pesa 1.680 quilos. O animal foi encontrado em Angra dos Reis no final do século XIX. E esta é uma espécie de proporções modestas. A baleia azul, por exemplo, pode ter 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas. No museu, também estão expostos esqueletos de animais extintos, como a preguiça gigante. Parque Nacional Serra da Capivara, sudeste do Piauí. Criado em 1979 e ampliado em 1990, o parque abrange uma área de proteção ambiental de 1.350 km²,
pouco maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Situado numa fronteira entre duas formações geológicas de uma época remota em que o mar chegava até aqui, no atual semiárido do interior do Nordeste, o parque é uma das principais áreas de proteção da fauna e flora específicas da Caatinga. Essa paisagem deslumbrante guarda um dos mais preciosos tesouros culturais da humanidade, a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo, além de registros de presença humana dos mais antigos das Américas. Não foi por falta de motivos que, em 1991, a Unesco inscreveu o parque na lista do Patrimônio Mundial. A conservação desse patrimônio cultural e ambiental, assim como a própria existência do Parque Nacional Serra da Capivara, deve muito à garra e à determinação de uma mulher, a arqueóloga Niede Guidon, que conheci em 1988, quando estive pela primeira vez no parque para registrar o trabalho dela e sua equipe para o programa Globo Ciência. Nas escavações feitas aqui, foram encontrados utensílios de pedra lascada, ossos de animais e restos de fogões primitivos com datações de até 50 mil anos. Depois de 10 anos de pesquisas e descobertas aqui no sítio da Toca do Boqueirão da Pedra Furada, a preocupação da doutora Niede Guidon agora é com a conservação desse sítio para que ele possa ser estudado e admirado por gerações futuras. Como é que a senhora está fazendo esse trabalho de conservação? Já construímos esses muros de arrimo que impedem o desabamento dos cortes que ficaram da escavação, que preserva aquela parte lá em cima, que é a parte mais antiga, que está ainda debaixo de blocos, que poderá ser escavada no futuro, quando existirem tecnologias mais avançadas. Vamos construir uma passarela que levará o turista perto, na mesma altura das pinturas, mas a 2 metros, para não poderem ser tocadas. Bem, eu acho que a Serra da Capivara é realmente uma coisa especial, não é? Estamos trabalhando aqui, agora já completamos 45 anos de pesquisa na região e continuamos descobrindo coisas, sítios novos, novas escavações descobrem coisas importantíssimas, de maneira que realmente é uma riqueza arqueológica única. A Amazônia é a diversidade, né? É o deslumbre, é o encantamento, é tudo muito hercúleo, né? É tudo muito grande. Tem esse mistério, né? Assim, de você ver tudo muito grande, muito de cima. Ao mesmo tempo que isso gera um encantamento, você também se sente pequeno. E aí você vê a diversidade de pessoas e também a diversidade de percepção e de interesse em relação à Amazônia, né? Eu olho a Amazônia como sendo um dos ecossistemas mais estudados do mundo. Ou seja, a gente tem uma quantidade de informação sobre a Amazônia que é realmente fantástica. Ela não tem fim. Ela não tem fim. E talvez por conta deste conhecimento, a aflição dos cientistas com o que acontece na Amazônia. E vou te dizer que a aflição não é pequena, a aflição é muito grande. Nós passamos do ponto. Nós com certeza já desmatamos mais do que a gente podia ter desmatado no Brasil, na Amazônia e no Brasil. É muito difícil você ser um cientista das ciências climáticas e olhar o Brasil de hoje. Eu me sinto morando dentro de um hospício. O machismo na ciência ele é muito velado, muito disfarçado, né? Você olha para uma mulher e você já dá menos crédito para ela. Você já respeita menos o que ela fala. E o IPCC hoje, esse painel intergovernamental sobre mudança do clima, tem um grupo de trabalho que foca justamente nessa questão de gênero. Quer dizer, não é somente no Brasil, é uma questão que você vê que afeta mais os países em desenvolvimento em uma escala maior ou menor, né? A maternidade é vista como eu não diria um impedimento, mas uma barreira. A gente tem uma comunidade de mulheres que
se dedicam muito assim, e que produzem um conhecimento de altíssima qualidade, mas ao mesmo tempo tendo um olhar sensível para os diferentes públicos. Esse público de cientistas, mas também esse público externo, a agricultora, né, são os fazendeiros, é o prefeito, a prefeita. Então, assim, nós temos um público muito diverso com quem nós temos que lidar quando a gente fala em trabalhar para a conservação da Amazônia, né? É um problema complexo e a gente só vai resolver com uma diversidade de olhares e de capacidade de ação. Então, acho que a mulher ela tem um papel muito importante aí nessa transformação. A história da saúde do Brasil pode ser contada a partir do descobrimento. Claro, os índios já padeciam de algumas enfermidades, mas os problemas ficaram mais graves com a chegada dos colonizadores. Foi lá, 500 anos atrás, que começamos a busca por soluções para as questões de saúde dos brasileiros. Terra vista! Durante os 389 anos da colônia e do Império, pouco ou quase nada se fez pela saúde no Brasil. Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os pobres e escravos viviam em condições muito duras e eram os primeiros a cair por terra. Após a independência, Dom Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo. Transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública, delimitou funções para os praticantes da medicina, mas as medidas foram pouco eficazes, do tipo para inglês ver. O Império terminou com o agravamento das condições de saúde e o Brasil continuou com a imagem de um país doente, onde viver era um risco, um verdadeiro purgatório. O período de 1900 a 1920 foi marcado por reformas urbanas e sanitárias, principalmente nas grandes cidades, áreas portuárias e no Rio de Janeiro, então capital da República. Apesar disso, o Brasil seguia refém dos problemas sanitários e das epidemias. A Constituição de 1934 proporcionou aos trabalhadores novos direitos, como a assistência médica e a licença gestante. Até que em 1943 veio a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que além dos benefícios à saúde, criou o salário mínimo e outras garantias trabalhistas. Em 1966, nasceu o INPS, com a missão de unificar todos os órgãos previdenciários que vinham funcionando desde 1930 e, claro, melhorar o atendimento médico. A atenção primária cada vez mais era vista como responsabilidade dos municípios e os casos complexos ficavam a cargo dos governos estaduais e federal. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida. A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. Um relatório produzido durante a 8ª Conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Assim como há 500 anos, ainda estamos em busca de uma saúde de qualidade para o povo brasileiro e esperamos pelo momento onde o Brasil faça valer o artigo 196 da Constituição. Saúde, um direito de todos, um dever do Estado.